Amigos e amigas, nesta quinta-feira, a Igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O Evangelho, Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. Também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas. Todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua a sua vida de missionário. Diz o evangelista João Marcos que muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, todas as pessoas tinham ouvido falar de Jesus. Por isso foram até Jesus, procuraram Jesus. Diante da multidão, Jesus pede uma barca para que ele se afastasse um pouco do meio da multidão e ficasse no mar. Lembrando que naquela época o mar era um lugar do caos, lugar de monstros marítimos, um lugar em que as pessoas tinham medo, sobretudo à noite, por causa das histórias, lendas, dos perigos do mar. Mas Jesus entra no meio desse caos, porque ele veio para colocar ordem em tudo. Veio para tirar o medo da vida humana, o medo do nosso coração. E desse lugar do caos, no meio do mar, Jesus ensina a multidão. Além de ensinar, Jesus se deixa tocar pela multidão. Diz o evangelista que as pessoas se jogavam sobre Jesus, porque acreditavam no seu poder curador. Mas até o diabo, até os espíritos maus, revelam a verdadeira identidade de Jesus, chamando-o de Filho de Deus. Marcos, no seu evangelho, ao longo do seu evangelho, ele quer nos mostrar quem é Jesus. Essa é a pergunta de fundo de toda a sua narrativa. E em 3 momentos principais, no início, no meio e no final do seu evangelho, ele vai trazer para nós a resposta. Começa o evangelho dizendo que é boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Depois, no meio do evangelho, o apóstolo Pedro vai dizer: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta para eles: Para vocês, quem sou eu? E no final, um centurião romano, um pagão, vai passar diante de Jesus, já morto na cruz, e vai dizer: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que agora os espíritos maus, o demônio, quer revelar a verdadeira identidade de Jesus. Mas Jesus ordena severamente para não dizerem quem ele era, porque só depois da Páscoa, depois da ressurreição, vai ficar muito claro que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ainda está cedo, é preciso fazer um caminho junto com Jesus. É preciso aprofundar sobre que tipo de Messias é o Senhor. E os discípulos vão fazer esse caminho. A multidão, muitos procuram Jesus por causa dos favores, das bênçãos e das curas. Outros procuram Jesus porque realmente querem ouvir a sua palavra, gostam de escutá-lo. E outros procuram Jesus porque estão fascinados. O seu mistério atrai as pessoas. Ainda hoje não é diferente. Há vários motivos para as pessoas procurarem Jesus, mas muitos também se afastam de Jesus, porque se assustam com o seu ensinamento, com o seu jeito de ser e com a sua proximidade de cada pessoa humana. Hoje nós celebramos Santa Inês. Quem fundamenta a sua vida na pessoa de Cristo, nada o abala, nem mesmo o martírio. Assim foi Santa Inês, a pura e santa diante de Deus. Muito jovem,
foi posta diante de uma escolha: o amor a Deus ou os prazeres do mundo. Sem hesitar, escolheu a Cristo, mesmo sabendo os terríveis flagelos que a esperavam. Deu-nos o testemunho da firmeza da fé em Cristo, a plenitude da vida. Certamente a fé vivida com intensidade nos dá a verdadeira liberdade e nos faz alcançar a santidade, como aconteceu com Santa Inês. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar sua constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Inês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Inês, rogai por nós.